Olá! O que um simples pedacinho de papel colado numa carta pode nos contar? Bom, a resposta é um mundo inteiro. Hoje, a gente vai desvendar o universo gigantesco e fascinante da filatelia. Pode acreditar, vamos mergulhar no mundo em miniatura que, na verdade, reflete a grande história da humanidade. Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente começa entendendo o que é filatelia, depois viaja no tempo para ver as origens, com destaque especial para o pioneirismo do Brasil e de Portugal, tá? Em seguida a gente vai ver o tamanho que isso tomou no mundo e para fechar, vamos falar do valor que um único selo pode ter. Então vamos lá, começando pelo começo. Na nossa primeira parte, a gente responde a pergunta: afinal, o que é filatelia? Pois é muito mais do que só guardar selos num álbum. Filatelia é, na verdade, um campo de estudo. Envolve pesquisar a história, a arte, a tecnologia por trás da impressão, todo o contexto de cada pecinha daquela. O que move de verdade quem se dedica a isso é o conhecimento. E a profundidade da coisa é impressionante. Existem várias áreas diferentes. Tem a história postal, que estuda o caminho das cartas, a aerofilatelia, que foca no correio aéreo, a marcofilia, que é o estudo dos carimbos e marcas postais, e tem também a filatelia temática, em que as pessoas colecionam por assunto. Esporte, animais, arte, as possibilidades são quase infinitas. Ok, agora que a gente já sabe o que é, vamos para a segunda parte e voltar um pouquinho no tempo para entender de onde veio essa ideia. A história toda começa na Inglaterra, lá em 1840, com a invenção do primeiro selo. Mas o que é realmente incrível, e olha só que interessante, é que só 3 anos depois, em 1843, o Brasil já era o segundo país do mundo a adotar a novidade. Logo em seguida, em 53, Portugal também entra para a história. E em 1856, o hobby vira negócio de vez, com a abertura da Stanley Gibbons, que é uma referência até hoje. E essa largada rápida do Brasil e a entrada de Portugal nos levam direto para a terceira sessão, onde o foco é nesses dois pioneiros. E aqui está ele, o famoso olho de boi. Esse não foi só o primeiro selo do Brasil, não. Ele foi o primeiro de todo o continente americano. Isso colocou o país na vanguarda da modernização dos Correios, um feito e tanto que mostrava como o Império do Brasil queria se conectar com o resto do mundo e agilizar sua comunicação. Já em Portugal, a primeira emissão, uma década depois, seguiu o modelo que tinha dado o pontapé inicial. Apresentava o rosto da rainha, a Dona Maria II, com um desenho que foi diretamente inspirado lá no primeiro selo britânico. Isso mostra bem como as ideias viajavam rápido, mesmo no século XIX. Agora, se preparem para um detalhe fascinante, quase um segredo. Em 1895, Portugal emitiu um selo em homenagem a Santo Antônio de Lisboa. E no verso do selo, bem escondidinha, estava essa inscrição em latim, de São Boaventura. É um detalhe que mostra como os selos podem carregar mensagens secretas, profundas, sabe? Eles eram muito mais do que um comprovante de pagamento. Eram pequenas telas para a expressão nacional e religiosa. Bom, deixando os pioneiros um pouco de lado, vamos avançar para a nossa quarta sessão e entender a escala que esse hobby tem hoje. Pensa no número, 40 milhões. Essa é a estimativa de gente apaixonada por filatelia no mundo. Para ter uma ideia do que isso significa, é mais do que a população de muitos países. A China, sozinha, tem cerca de 30 milhões de colecionadores. Então, longe de ser um hobby pequeno, é uma paixão que une uma comunidade global de verdade. E claro, onde tem uma comunidade desse tamanho, tem um mercado impressionante por trás. A filatelia movimenta cerca de 16 bilhões de dólares por ano. Não é só um passatempo, é uma indústria global muito poderosa. E quem pensa que é um passatempo meio antiquado está muito enganado. Uma busca rápida por filatelia no Google retorna mais de 2 milhões e 600 mil páginas. A internet deu um fôlego novo, conectando colecionadores do mundo todo e deixando o conhecimento muito mais fácil de achar. E essa comunidade global é super organizada. Tudo começa na base, sabe? Nos clubes e associações locais. Eles se juntam e formam as federações nacionais, como a FEBRAF aqui no Brasil. Daí, a estrutura vai crescendo para federações continentais, como a FIAF nas Américas, e tudo isso culmina na Federação Internacional de Filatelia, a FIP, que coordena as coisas no mundo todo. É uma rede super sofisticada. Para a nossa última parte, vamos falar de algo que sempre gera curiosidade: o valor das coisas. Afinal de contas, quanto pode valer um selo? Que tal cerca de 3 milhões de dólares?
Esse foi o preço de venda de uma quadra, que é um bloco de 4, do selo Inverted Jenny. Ele é famoso por um erro bem simples, mas crucial. O aviãozinho no centro foi impresso de cabeça para baixo. Esse pequeno detalhe o transformou no selo mais valioso dos Estados Unidos. Isso mostra que, na filatelia, a raridade e a história por trás de um selo podem criar um valor astronômico. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Por trás dos milhões de dólares e da história mundial, cada selo começou sua jornada numa carta, levando uma mensagem. Isso faz a gente pensar: que histórias, segredos e conexões pessoais podem estar esperando numa caixa de cartas antigas? O mundo da filatelia é gigante, mas talvez o maior tesouro de todos não esteja num leilão milionário, mas sim escondido numa dessas cartas, só esperando para contar sua história.